O Legado de Pitágoras. Versão brasileira, Som de Veracruz Studios. Distribuição Sinapse. Em meio à beleza do mar Mediterrâneo, fica Samos, uma ilha pequena e pitoresca, cheia de misteriosas estruturas. O maciço de Ampelos chega a 266 metros acima do nível do mar. Escondido entre essas montanhas há um túnel clandestino cavado há 2.500 anos pelos povos antigos. Esse aqueduto, que tem 1.036 metros, foi escavado em calcário rígido. Apesar de ter sido perfurado quando a tecnologia para abrir túneis não existia, ele foi criado como uma linha quase perfeita, o primeiro túnel com essa característica. Eu penso nele como uma realização impressionante, porque eles não tinham instrumentos de medição, eles não tinham máquinas de perfuração, então isso foi esculpido à mão. E se você for ao aqueduto olhar dentro dele, vai ver que é uma realização de engenharia impressionante. Como pessoas de 2.500 anos atrás souberam como fazer um túnel linear, cavando um buraco em dois pontos opostos de uma montanha? Essa é a história secreta do Triângulo Retângulo, contada por um obscuro aqueduto grego dos tempos antigos. Os Triângulos de Samos. O Mar Egeu é uma ramificação do leste do Mediterrâneo, lar de mais de 400 ilhas. Esse é o berço da antiga civilização grega. E em sua entrada, encontramos a ilha de Samos. Samos, hoje, é um local de férias para os gregos. Ela se destaca pela abundância de frutos do mar. Turistas vêm de todo o mundo para aproveitar a luz do sol e o mar azul. Multidões de visitantes nunca param. De acordo com o antigo historiador grego Heródoto, o porto da ilha tinha um quebra-mar que servia para vencer possíveis invasores. Infelizmente, nenhum vestígio dessa estrutura pode ser encontrado hoje. Outro mistério da ilha é o Heraion, construído há 2.600 anos. Samos era o centro espiritual dos gregos para a adoração de Hera, a esposa de Zeus. Foi o tirano Policrates quem construiu essa gigantesca estrutura em Samos. Policrates, o tirano, que era conhecido por sua astúcia, tanto quanto por sua crueldade, consolidou seu poder através de um golpe. Dizem que o famoso matemático Pitágoras deixou a ilha porque não podia suportar o comando brutal de Policrates. Ainda assim, a marca de Policrates na história é mais do que apenas sua desumanidade. Ele foi também um entusiasta da ciência e da cultura. Isso é óbvio em estruturas como o Heraion, ou o Aqueduto de Eupalinos. Na época, o Mediterrâneo era a principal rota de comércio que ligava três continentes: o sul da Europa, o oeste da Ásia e o norte da África. Localizada no Mar Egeu, Samos fica num ponto-chave do Mediterrâneo. As altas montanhas de Samos fizeram da ilha quase uma fortaleza natural. Policrates, o tirano, tirou vantagem da geografia da ilha quando construiu os muros de seu castelo. Você pode ver rastros dessas estruturas espalhados pela ilha. O muro do castelo e a torre beiram o oceano.
Deste castelo, Policrates conseguiu a supremacia marítima no mar Egeu. Samos é tomada pelo muro do castelo por 6 quilômetros. Aqui, você pode encontrar 3 maravilhas descritas pelo antigo historiador Heródoto. O muro do castelo nos leva a uma entrada secreta que leva aos subterrâneos. Depois de passar por uma entrada estreita, você encontra o aqueduto de Eupalinos, um túnel construído há 2.500 anos pelo povo de Samos. Com altura e largura de 2 metros, é óbvio que ele foi feito por mãos humanas. Na base desse túnel, há um canal de água subterrâneo. A água corre por 1 quilômetro ao longo dessa tubulação até chegar ao castelo. Com que propósito eles traziam água para o castelo usando esse canal artificial? A cidade de Samos ficava situada na costa e a população estava crescendo. Eles precisavam de mais água para essa população crescente. Havia muita água nas montanhas ao norte e a questão era como levá-la para a cidade. Mas, para transportar a água da parte norte da ilha, eles tinham que superar um grande obstáculo. Bem no meio do caminho estava o maciço de Ampelos, um afloramento de 266 metros. Essa montanha rochosa causou considerável preocupação e estresse a Policrates. Abandonar a aldeia fortificada do castelo e seguir através das montanhas significava abrir mão de uma importante localização estratégica. A única opção era trazer a água através das montanhas. Quando era um grande centro comercial, a ilha de Samos teve muitos invasores que vieram pelo mar. Nestes tempos, ter uma fonte de água é muito importante. Depois que a água potável desaparece, você não tem escolha senão se render. Finalmente, Policrates decidiu abrir um túnel por baixo de imensas montanhas. Ele decidiu que podia transportar água de Ágidas, uma fonte de água ao norte, até o castelo ao sul. O túnel subsequente tinha 1.036 metros de comprimento. Fazer um buraco em linha reta desse comprimento e criar um aqueduto subterrâneo era uma tarefa gigantesca. A construção começou a ligar os lados sul e norte do maciço de Ampelos. Mas não há registro de como o túnel foi construído pelos ilhéus de Samos há 2.500 anos. No entanto, podemos encontrar pistas das técnicas de medição usadas no Egito. De Samos é uma viagem fácil para se chegar ao sul do Egito, o antigo berço da civilização. Os rios fornecem um porto seguro para a colonização humana, dando aos humanos uma chance de ir de uma vida de um nômade baseada na caça para uma civilização baseada na agricultura. O rio Nilo cruza um dos maiores desertos do mundo, dando vida à civilização que se tornou o Egito. Antes e hoje, a vida do povo egípcio depende muito do Nilo. A cheia anual do Nilo trouxe sedimentos dos pontos mais altos, levando-os rio abaixo para trazer um solo fértil à sua terra estéril e transformando em um centro de agricultura. Junto com o rio Nilo,
O sol era uma fonte importante de adoração para os antigos egípcios. Eles desejavam a vida eterna pensando que o nascer e o pôr do sol eram como a vida e a morte. Ao longo das encostas mais altas do rio Nilo ficava Luxor, parte de Tebas, a capital do Antigo Egito. O nome Luxor significa muitos castelos em árabe. Há 3.500 anos era uma grande megalópole e lar de 10 milhões de pessoas. Esta era a terra dos deuses, criada pelo povo. Textos e relevos encontrados na área mostram os desejos mais caros do povo egípcio. O Egito era o presente do Nilo. Com o Nilo no centro de seu mundo, o leste, onde o sol se erguia, era o lugar dos deuses e dos mortais, enquanto o oeste, onde o sol se punha, do outro lado do rio, era o lugar dos mortos. O Vale dos Reis, a oeste do rio Nilo, é o local das antigas tumbas reais. Atrás dos cemitérios dos faraós e de suas famílias, arqueólogos descobriram as tumbas de 146 membros da nobreza. Entre os mais famosos das tumbas nobres está Mena, o artesão que cuidava das terras aráveis do rei. Sua tumba é cheia de murais que descrevem sua vida. Quando olhamos para eles, vemos que ele teve uma esposa, 2 filhos e 4 filhas. A vida de Mena é típica de um nobre egípcio. O centro da tumba proporciona uma vista panorâmica dos seus tempos felizes em família. A parte interna da tumba tem a forma de um T, como outras tumbas da nobreza. Como aristocrata egípcio, a vida de Mena foi de abundância. O mural retratando o povo pescando no rio Nilo em um navio feito de papiro parece animado e vivo. A pintura descreve em detalhes que Mena se entregou a Osíris depois de sua morte. A entrada da tumba mostra detalhes da colheita, mostrando sua rotina diária como supervisor das terras cultivadas do faraó. A agricultura começa com a aragem da terra e distribuição de sementes. Depois que o trigo cresce, 3 fazendeiros colhem com foices e levam a colheita. Quando eles se cansam, se refugiam na sombra de uma árvore. Enquanto seu gado debulha o trigo, pisando nele, os fazendeiros separam os grãos do farelo. Quando mais velho, Mena olha essa cena e escreve uma coisa. A porção superior inclui uma pintura de pessoas sendo punidas. Baseado em histórias encontradas nesses murais, elas parecem ser pessoas que não pagaram seus impostos, ou talvez tenham mentido sobre o tamanho de sua produção. Uma coisa que chama a atenção são os 3 escravos e uma outra pessoa que puxam uma corda.
Aquela pessoa era chamada de heptadonota. Em egípcio, significa pessoa que estica a corda. Em outras palavras, um vigilante de terras. A corda era a ferramenta mais importante para um vigilante de terras naquela época. Para medir adequadamente as dimensões da Terra, os egípcios desenvolveram as bases da geometria. Levando sua geometria recém-descoberta mais adiante, eles começaram a observar o céu, começaram a medir o tempo e fizeram calendários. Eles impuseram impostos baseados na quantidade de grãos esperados de fazendas do tamanho que eles determinaram com a geometria. A origem da palavra medida pode vir da etimologia de geometria. Geo, em grego, significa terra, e metria vem de medida. Mesmo no leste da Ásia, geo é kiá, em chinês, enquanto kiá, em coreano, significa estudo da terra. Em outras palavras, a medição da Terra se concretizou como geometria. A corda pode ter sido a ferramenta mais básica para medir comprimento, e ela foi um instrumento amplamente usado, que evoluiu para as réguas e bússolas que são usadas no mundo de hoje. A Mesopotâmia é considerada outro berço da civilização. É aqui na parte sul do Iraque que você pode encontrar vestígios da antiga matemática. Mesopotâmia significa literalmente terra entre dois rios. Ela era o local de uma antiga civilização entre os rios Tigre e Eufrates. 180 quilômetros a sudoeste da capital do Iraque, Bagdá, fica Nippur, um centro religioso na antiga Mesopotâmia. Quando essas relíquias foram descobertas, pudemos dar uma olhada de perto na civilização da Mesopotâmia. Mais de 50 mil tabletes de argila foram encontrados aqui. O papiro comumente usado no Egito não durou muito, mas os tabletes de argila tiveram grande durabilidade, tornando-os grandes fontes de conhecimento sobre religião, ciência, leis e outros aspectos da antiga civilização. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, é lar de tabletes de argila que contém informações sobre a matemática antiga. Um deles é uma placa de argila chamada de YBC 7289. O professor Christopher Ananostakis é um estudioso que pesquisa a matemática da antiga Babilônia. Ele é especialmente interessado em como os antigos babilônios mediam o comprimento de um segmento em uma figura encontrada no tablete YBC 7289. Esse tablete de argila era usado pelos babilônios há 3.700 anos como caderno de matemática. Ele mostra o comprimento exato de uma linha diagonal cruzando um quadrado com a medida de lado de 1. Qual era o propósito dessa informação? Era parte da educação básica, eu acho. Como hoje você deve saber alguma matemática, e nem todo mundo aprendia isso. Eram basicamente os escribas, as pessoas que escreviam, que faziam contas, e pessoas envolvidas no comércio. De volta à Grécia, na ilha de Samos, há algo que revela o conhecimento matemático desse povo antigo. É o próprio Heraion.
A Unesco reconheceu as ruínas dessa enorme estrutura de 2.600 anos como patrimônio da humanidade. Para montar um monumento gigante como esse, o povo de Samos precisava de técnicas de medição e de conhecimento matemático. Usando computação gráfica, determinamos que o Heraion seria assim quando construído. É um mistério como eles construíram uma estrutura imensa como essa, usando apenas pilares e vigas. Em Samos, eles começaram uma tarefa de 15 anos para abrir o aqueduto de Eupalinos. Numa época muito antes dos equipamentos de perfuração serem inventados, toda a empreitada dependia de cinzéis e mãos humanas. Os projetos foram desenhados e o trabalho devia começar dos dois lados da montanha. O problema era como eles encontrariam exatamente o mesmo lugar no meio. Ninguém sabe ao certo como eles fizeram. Uma especulação é que usaram o método de Heron. Se você usar o método de Heron, precisa de pouca geometria. Você tem que saber o conceito de semelhança dos triângulos, retângulos e um método preciso de construir ângulos retos. Eles usaram a semelhança de triângulos retângulos para fazer um túnel começando dos dois lados. O que os antigos sabiam sobre triângulos retângulos? Os triângulos com um ângulo de 90 graus. O conhecimento humano se difunde no mundo escrito e é passado para gerações futuras. O papel que leva a palavra escrita viaja no tempo levando o conhecimento. Há, na verdade, um pedaço de papiro que viajou milagrosamente através dos tempos. Em 1858, o colecionador de antiguidades Henry Hind comprou um rolo de papiro em Tebas, no Egito. Ele depois seria conhecido como o Papiro de Hind. Esse antigo papiro, estimado em 3.600 anos de idade, é o livro de matemática mais antigo já escrito e agora reside no British Museum. O papiro é uma planta parecida com a cana que cresce nas águas pantanosas à beira do rio Nilo. Os antigos egípcios cultivavam o papiro para fazer um tipo de papel que também se chamou papiro. Para fazer essa antiga forma de papel, os egípcios coletavam caules de papiro, depois os desfolhavam e cortavam. Eles colocavam os gravetos próximos uns aos outros em uma grelha e martelavam para espalhar igualmente. As colocavam em mesas como essa e sob pedras pesadas para o material secar. Depois de seco e esticado, o papiro finalmente estava pronto para ser escrito. Era nesse papiro que os egípcios registravam seus conhecimentos. O papiro de Hind foi escrito usando a escrita hierática, fundada na tradição religiosa, não os caracteres hieróglifos mais conhecidos. A inscrição começa dizendo: isto é copiado de um livro de matemática escrito há 2 séculos pelo escriba Ames. O papiro contém 87 questões e respostas de matemática. As primeiras 50 questões são sobre medidas do tamanho de uma porção de terra triangular.
Para medir o tamanho de um triângulo isósceles, eles instruem que se deve dividi-lo em 2 triângulos retângulos. Desloca-se o outro triângulo retângulo para formar um retângulo. Mesmo 3.800 anos atrás, algumas pessoas sabiam disso. A área de qualquer triângulo pode ser medida separando-o em 2 triângulos retângulos. Um triângulo retângulo pode dar quase toda a informação que você precisa sobre os triângulos. Qual foi a motivação dos povos antigos para entender os triângulos? O que eles planejavam fazer? Junto com Samos, Mileto era uma das cidades mais desenvolvidas de seu tempo. Mileto era uma cidade portuária que prosperou como centro de comércio marítimo. Mas esse porto bem-sucedido não funciona mais. Sedimentos do rio Menderes foram para o mar Egeu e gradualmente encheram o fundo do mar próximo ao porto, tornando-o inútil. Mileto, sem seu porto, não existe como a grande cidade antiga que havia aqui. As ruínas de grandes projetos de construção que enchem a área são um testamento do maravilhoso centro de cultura que Mileto foi um dia. Como centro de comércio do mar Egeu, Mileto viveu riqueza e prosperidade. Ao mesmo tempo, também se tornou um centro de conhecimento e de estudos. Tales, um estudioso geralmente chamado de pai da filosofia, era de Mileto. Ele era um mercador rico que estudou matemática e astronomia no Egito. Quando ele previu um eclipse solar em 585 a.C., as pessoas se impressionaram. Ele acreditava que o mundo se originou da água. Entre suas realizações, ele é considerado o primeiro matemático grego. Ele provou que um triângulo isósceles tem os mesmos ângulos básicos, enquanto mostrou que 2 triângulos são congruentes quando um de seus lados partilha o mesmo comprimento e os ângulos em cada ponta sua têm a mesma medida. Seu conhecimento matemático não estava só em sua cabeça. Tales sabia que se alguém usa as propriedades dos triângulos, é possível que meça facilmente a altura e o comprimento no mundo real. Ele deu muita atenção ao triângulo retângulo em particular. A semelhança de triângulos retângulos foi explorada por Tales de Mileto, que viveu na Ásia Menor, oposta à ilha de Samos. Ele pôde encontrar a altura de uma coluna medindo o comprimento de sua sombra no chão e comparando-a com a sombra da vara que ele tinha naquele momento. Ele aprendeu matemática e ciências no Egito e se interessou pela altura das imensas pirâmides. Ele pensou, como posso medir a altura dessas pirâmides? Os egípcios na época tinham construído as pirâmides, mas não sabiam que se podia medir a altura delas usando um triângulo ao invés de medir a altura diretamente nela. Mas Tales pôde medir a altura das pirâmides usando o comprimento de suas sombras. Ele usou uma vara. Ele desenhou um triângulo com o lado sendo a vara perpendicular saindo do chão junto com sua sombra. Depois, ele mediu o comprimento da sombra da pirâmide e descobriu sua altura. Assim, ele usou os princípios dos triângulos retângulos para uma aplicação no mundo real. Os antigos ficaram muito interessados nos triângulos.
A questão 56 do Papiro de Hind, o livro de matemática mais antigo do mundo, é sobre as pirâmides. A questão é sobre um triângulo com os lados formados pela base quadrada e a altura de uma pirâmide. Se você transformar a escrita em hieróglifo, ela diz assim: determine o séquede de uma pirâmide de base quadrada com o lado de 360 e com a altura de 250. O termo egípcio séquede significava a razão de dois lados que formam o ângulo reto em triângulo retângulo. A questão indica que, de acordo com essa razão, o ângulo de outros lados da hipotenusa do triângulo vão mudar junto com essa razão. A base das pirâmides do Egito são quadradas. Então, ângulos retos são usados lá. E claro que as faces são triangulares. Então, os triângulos têm um papel fundamental na construção das pirâmides. A pirâmide transformou suas faces triangulares em um símbolo da herança cultural do Antigo Egito. Ela ainda é uma das maiores estruturas da história da humanidade. Dentro de sua construção, há o conhecimento matemático dos antigos, especialmente informações sobre os triângulos. De certa forma, a sabedoria sobre o triângulo se tornou a matemática que construiu a civilização. Esse conhecimento se tornou sabedoria da vida cotidiana, importante e essencial o suficiente para ser transmitida através dos séculos. Dois milênios e meio atrás, Policrates, o tirano, decidiu abrir um túnel a partir de suas pontas. Não há registro de como eles decidiram a direção ou a altura em cada lado. Mesmo assim, ele é uma linha reta quase perfeita, um incrível feito de engenharia. Como isso foi possível? "500 anos depois do túnel estar completo, Heron, que criou vários instrumentos de medição, levantou uma hipótese interessante em seu livro. Para manter o mesmo nível enquanto abriam um túnel reto, eles usaram ângulos retos. Começando pelo lado norte do túnel e mantendo o mesmo nível, se você mover somente por ângulos retos enquanto cerca o lado oeste das montanhas, pode descobrir quanto se moveu para o oeste e para o sul a partir do ponto inicial. Usando esse método, pode-se fazer um triângulo retângulo esguio. A hipotenusa se torna a direção e a localização do túnel. Podem-se fazer dois triângulos semelhantes menores que têm a mesma hipotenusa com um triângulo maior nas entradas norte e sul, significando que a direção finalmente é determinada. Os operários no túnel recorriam às marcas dos triângulos e depois abriram um buraco reto. Há dois problemas envolvidos na escavação desse túnel. Um é cuidar para que as duas entradas tenham exatamente a mesma elevação. Esse é um problema. Depois que se estabeleceram as entradas, encontrar a direção do túnel é o segundo problema. Então há dois problemas separados. O método de Heron só resolve o segundo problema, rodeando a montanha em um caminho de porções retangulares e medindo as diferenças nas distâncias, digamos leste e oeste, norte e sul. Pelo método de Heron, você pode encontrar dois lados de um triângulo retângulo e a hipotenusa será a linha do túnel. Mas isso pressupõe que tudo está no mesmo plano. O resultado é um túnel reto. A meticulosidade matemática do povo de Samos
é encontrada em sua arquitetura. Quando você vê o templo de Heraion na ilha de Samos, pode encontrar nas formas das rochas os vestígios dos triângulos retângulos usados para construir as estruturas. O Heraion era 4 vezes maior que o Partenon. O segredo está nas habilidades matemáticas e na escultura de rochas do povo de Samos. Ele tinha umas 200 colunas de 30 metros de altura, e isso não só em Samos. Mas eles tinham templos assim construídos na Ásia Menor, Éfeso e outros lugares. Então, os gregos tinham habilidades incríveis como arquitetos na construção desses templos magníficos. E também tinham habilidade na escultura dessas pedras, para que elas se encaixassem. Porque essas colunas eram todas em pedaços, e um pedaço é colocado por cima de outro, e havia alguma coisa no meio para conectar esses pedaços. Agora que a solução para encontrar a direção foi descoberta, como o problema de manutenção do nível foi resolvido? Muitos estudiosos imaginam que para resolver esse problema, os construtores possam ter usado cânulas de água. Para apoiar essa hipótese, uma dessas cânulas foi encontrada próxima ao túnel. O túnel era um aqueduto subterrâneo. Manter um nível de profundidade constante para assegurar que a água chegaria à fortificação ao sul era muito importante. O povo de Samos deve ter instalado canos em torno da montanha, na verdade para observar a água correr e verificar se os dois lados estavam no nível certo. Mesmo nos padrões tecnológicos modernos, o ponto de encontro desse túnel é bastante preciso. Mas, antes de se encontrarem no meio, as pessoas que cavavam do norte viraram à esquerda. Qual foi o motivo da mudança de direção? É possível que tenham encontrado uma corrente de água subterrânea ou batido em uma rocha dura. Mas o ângulo parece muito intencional, então parece que foi planejado assim. A intenção deles pode ter sido chegar seguramente ao túnel cavado a partir do outro lado. Quinze anos depois de começar o túnel, os trabalhadores finalmente ouviram os martelos e cinzéis do outro lado. A diferença de profundidade do lado norte para o lado sul é de apenas 60 centímetros. As pessoas cavando pelo lado sul deviam ver os joelhos dos trabalhadores do lado norte. O túnel finalmente foi terminado. O que há de mais parecido nos tempos modernos é o túnel do Canal da Mancha, que foi escavado dos dois lados para se encontrarem no meio. Mas claro que eles tinham todos os equipamentos modernos muito precisos. O fato desses antigos cavarem dos dois lados e se encontrarem no meio é inacreditável. Isso mostra que eles tinham boas habilidades e bom senso comum. Eles sabiam o que fazer, apesar de não ter muita matemática. A cidade portuária da ilha de Samos tem uma estátua de um matemático. É um monumento de bronze na forma de um triângulo retângulo com um lado sendo o próprio matemático. O matemático é o famoso Pitágoras, que deu o nome ao teorema. O povo antigo encontrou a lei e a ordem nas características do triângulo.
O triângulo não era meramente uma figura de 3 lados, mas uma forma significativa através da qual fluiu o conhecimento da matemática. E quando finalmente chegaram ao Teorema de Pitágoras, uma das maiores descobertas matemáticas, foi como se um novo mundo se abrisse a eles.